Oi, gente! Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante. Vamos falar sobre autismo, o transtorno do espectro autista, o TEA. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Pastora. E hoje, para falar sobre este assunto tão importante, nós estamos aqui com ela, a nossa maravilhosa pastora Márcia Brito. Êêêê! Gente, ela é casada com o pastor Abel Brito e é mãe do Gustavo, do Samuel e da Júlia. Seja muito bem-vinda, pastora Márcia, ao nosso Fala Pastora. Obrigada, é um privilégio estar aqui, para falar de um assunto tão especial, estar com você, que é maravilhosa, é gratificante, maravilhoso. Gente, a honra e a alegria é toda nossa, pastora Márcia. E eu já quero começar te perguntando, conta pra gente quantos anos que você já tem de pastoreio, de ministério pastoral? De ministério pastoral, nós temos 2 anos e 1 mês, que a gente está pastoreando aqui o American Park. A gente já fazia um trabalho de liderança há muito tempo, mas assim, de pastoreio, são 2 anos e 1 mês. São novinhos. Aqui então é a primeira congregação. Isso, a primeira congregação American Park. Inclusive onde eu me forjei, Porque nós mudamos... Você já congregava aqui, congregou por muitos anos. Nós mudamos aqui para o American Park, eu tinha 8 anos, já tem 40 anos, vai fazer 41. E aqui eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui jovem, Gente, eu me então casei. essa igreja aqui é muito especial. Você se casou aqui? Eu me casei, assim, quando eu estava aqui, Meu casamento foi em outro local, mas eu estava aqui nessa Você igreja. congregava aqui na Sim. época? Sim. Que lindo! Então essa igreja aqui de American Park é muito especial, na sua história de vida, mas do pastorato. Sim. E você tem 3 filhos, o Gustavo, o Samuel e a Júlia. Conta pra gente, pro nosso público que está nos assistindo neste momento, como você começou a perceber os sinais e as diferenças no comportamento do seu filho? Então, eu tenho o Gustavo, que ele tem 18 anos, inclusive é uma bênção do Senhor, filho maravilhoso, já está fazendo faculdade, trabalha, e é assim, um homem de Deus. E aí tem o Samuel, que tem 8 anos, que é o meu filho especial que o Senhor me deu, e tem a Júlia, de 6 anos, da minha caçulinha. E quando eu descobri, desde quando o Samuel nasceu, ele já tinha uma diferença do Gustavo. Tipo assim, ele era muito nervoso, ele chorava muito nas madrugadas. Até então, aí, quando eu falava pro pediatra, ele não, é normal, Só que assim, a diferença era muito grande. Inclusive, eu cheguei a falar pro pediatra, doutor, passa um remedinho para ele dormir à noite, porque assim, a gente não conseguia. Chorava muito, chorava muito nervoso. Assim, isso foi um bom tempo. E aí, quando ele fez 2 aninhos, como o pediatra falava que estava tudo normal, então a gente vai acalmando, porque a gente vai confiando nos médicos, o que eles estão falando. Mas ele demorou mais a andar. O Gustavo andou com 9 meses, o Samuel andou com 1 ano e 4 meses. Ele demorou a falar, ele, tipo assim, até hoje ele tem uma dificuldade na fala. E aí, nesse período, você foi percebendo? Isso. Aí eu fui percebendo. Quando ele fez 2 aninhos, aí eu falei, eu vou procurar um especialista fora do pediatra. Aí eu fui atrás de uma psicóloga. E como ele andava na pontinha do pé, já é um aspecto, Então foi algo que você observou. Sim, aí eu fui no ortopedista, levei ele, aí ele falou, olha, Luizinho, ele está apenas com 2 aninhos, quando ele fizer 3 aninhos, você volta pra gente ver o que vai fazer. E na psicóloga, ela me disse que eu estava querendo comparar o Samuel com o Gustavo. Tipo assim, então quando um especialista fala pra você, você tipo que acalma o seu coração. Mas lá no fundo, sempre
como que nós, mães, Sim. a gente sente. E por mais que você não tenha, assim, aquele nível de informação de um médico, de um profissional, mas as mães, nós mães, a gente sente que não está normal, que tem alguma coisa, com essa percepção que você teve. Aí dos 2 aninhos até os 3, eu tipo que dei aquela acalmada, mas lá no fundo, aí quando ele completou os 3 aninhos, eu voltei ao ortopedista e ele me pediu que levasse ele no neuropediatra. E aí começou a minha luta, porque quando eu levei ele, foi em novembro de 2019, e aí foi no começo da pandemia, né, que começou logo no começo de 2020. E assim, foi muito complicado conseguir marcar consulta, então demorou um pouquinho. Mas a primeira consulta com o neuropediatra, que eles fazem os testes, né, porque não tem um exame. Isso ele já tinha 3 aninhos. 3 aninhos. Não tem um exame que faz para saber, é autista, né? Isso faz com as avaliações neuropsicológicas, elas são demoradas, não é rápido. Então, quando o doutor Eduardo atendeu ele, que fez os exames ali, olhando, né, os testes, aí ele falou que ele era autista. E aí que ele era autista leve, que até então não tinha nível, né? Agora já tem os níveis. E aí começou a minha luta, né? Aí, para nós mães, assim, quando você sabe de uma notícia dessa, é desesperador, né? Tipo assim, até então eu não sabia, eu não tinha me aprofundado o que era autismo. Naquela época não se falava muito, não se tinha uma divulgação assim, mais extensa. Não tinha, era muito pouco, assim, hoje evoluiu demais, né? Hoje tem muitas informações, muitos informativos, mas naquela época não. E esse neuropediatra, ele te deu uma instrução de fazer? Então, aí o que aconteceu? Ele me passou para iniciar 5 especialistas, que o Samuel tinha que fazer terapias toda semana, sendo 2 todos os dias. E planos não cobriam. E aí ele já me indicou, claro, o consultório dele. Cada avaliação era R$200, porque cada terapia, porque ele passou 5, né? E cada sessão era R$200. Então, assim, pra mim, como mãe, foi desesperador, porque assim, eu não tinha essa condição financeira. Além de tudo, tem um gasto financeiro de algo que não estava planejado naquele momento de acontecer. E aí foi bem assim desesperador, mas eu fui atrás de outros. Então eu passei pelo neuro do IPASGO, aí me falaram que no SUS tinha um médico muito bom, o Dr. Gilson, ele atende na MAG, fui pra ele, porque tipo assim, como mãe a gente quer ter certeza, né? Tipo assim, eu preciso saber. Confirmar o diagnóstico, que é um direito de toda Exatamente. Então eu fui para esse médico do SUS também e comecei, aí eu fiz, aí ele já falou que o Samuel era nível 2. Ele, tipo, o primeiro falou que era 1, o segundo falou que era 2. E aí eu fui também na APAI, através de uma conhecida minha, fui na APAI, também consultei com o médico de lá. Aí ele me falou que eu estava doida de levar meu filho na APAI, que lá não era lugar para ele, que ele era perfeito e que era para eu procurar outros meios, né? Porque o Samuel não se encaixava lá. E aí foi onde eu comecei mesmo a correr atrás e ir atrás de informações, né? E o interessante é porque nós fomos para a matriz em 2018, né? A gente foi em 2018. Isso tudo aconteceu um ano depois. Foi. E quando foi? Foi no final de 2019. E quando foi em 2019, teve um ativando. E no ativando, Deus usou o pastor David para falar comigo. E ele falou que eu ia passar por algo muito difícil, mas que com oração eu ia entender e ia ficar mais fácil. E eu fiquei esperando, o que será isso, né? O que virá?
Porque assim, gente, como é maravilhoso a gente servir ao nosso Deus, porque tudo o Senhor nos avisa, tudo ele ali nos orienta, né? Você vai passar um momento de dificuldade, mas eu vou estar com você, atravessar contigo. E eu ficava assim, meu Deus, o que vai vir, né? Porque assim, quando você... Isso, e aí passou-se o tempo, aí né, a notícia veio. E assim, aí eu fui atrás de informações, né? E sempre pedindo ao Senhor uma direção, porque não é fácil, né? Mas o Senhor ele é tão maravilhoso que Ele nos abre o caminho, Ele direciona, Ele vai nos dando estratégia. E vai trazendo leveza, né? Exatamente. Na caminhada. Exatamente. É maravilhoso. Marcinha, e nesse período de tratamento, Samuel, quando foi que vocês assumiram a congregação? Foi nesse terreiro? Nós assumimos aqui em julho de 2023, né? Ah, já foi depois. Já foi e aí, foi até o momento de entender o porquê o Senhor tinha me dado algo tão especial para aprender. Porque quando nós viemos para a igreja de Alecrim Park, nós chegamos aqui, tinha 3 crianças autistas. Uau! 3 crianças autistas e tipo assim, eu cheguei sabendo como lidar. Eu cheguei sabendo como ajudar. O olhar já foi diferente. Exatamente. Porque assim, eu tive muitas dificuldades, muitos desafios com o Samuel. Até não saber que ele era autista, né? Até não ter o diagnóstico. Porque assim, as pessoas às vezes não entendiam, até mesmo na família. Às vezes as pessoas não entendiam, tipo assim, ai, que menino custoso, né? Nossa, onde chega isso, porque gosta de gritar e eles gostam de fazer coisas assim, diferentes. E às vezes eu me sentia assim, mal, sabe? Então, assim, depois que eu passei por esse processo, que eu descobri que eu fui, e até assim, o Senhor permitiu que eu passasse por todos esses lugares para entender as mães, as crianças que eram muito piores do que o meu filho. Porque o Samuel, ele fala, ele anda, ele adora o Senhor, ele estuda, então ele tem uma vida normal. Isso que você está falando aqui, Márcia, é lindo, gente, como Deus é lindo. A palavra dele nos ensina que todas as coisas contribuem, e lá fala todas as coisas contribuem, né? Exatamente. Também daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Né? Que lindo, Deus é maravilhoso. E assim, passando, por exemplo, quando eu estava passando pelo médico do SUS, gente, eu pude ver ali tantas mães que não têm vida própria mesmo, que não podem trabalhar, que não podem fazer nada, porque tudo usa fralda, tem que dar alimento na boca. Então, assim, eu pude ver aquele sofrimento e olhar para dentro de mim e falar assim, Senhor, obrigada, né? Obrigada, assim, porque é ser luz, quando eu fui passando pelo processo, o Senhor colocou na minha vida uma psicóloga que ela me deu um norte tão grande. E eu falo assim, que Deus, Ele prepara as pessoas. E Ele vai colocando pessoas no seu caminho para te abençoar, para te ajudar na caminhada, para trazer leveza, para te instruir. Não, foi tão maravilhoso. Deus, Ele prepara tudo. Porque eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não tenho condições de pagar uma terapia de R$200. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu coração. E aí, através de uma psicóloga da igreja Vila Nova, a psicóloga Fátima, ela me ajudou, sabe? E a terapia que era R$200, eu comecei a pagar R$70. E ele fazia todas as terapias, sabe? Então assim, teve acesso. Então, assim, foi fácil? Não, porque quando você junta, porque geralmente são 2 terapias por dia, até 3. Quando você soma isso, não é pouco. Mas imagina se meu filho não tivesse tido acesso. Através dessas terapias, hoje ele é uma outra pessoa. Deus, Ele preparou toda a assistência que você precisava para dar o apoio.
Exatamente. E foi assim, eu falo que essa psicóloga, doutora Fátima, ela foi um presente que o Senhor colocou na minha vida. Anjo que o Senhor enviou. Porque ela falou para mim, Márcia, tudo que você puder fazer, você faz agora. E eu estava assim, muito angustiada. E ela falou para mim, ela falou, olha, se o Senhor te escolheu para cuidar do Samuel, porque o Samuel, ele é uma criança especial, ele é luz. Se ele te escolheu, é porque você é muito especial. Privilegiada. Exatamente. Você é uma mulher privilegiada por Deus. Por quê? Deus, ele não é. Deus, ele não é. Né? E ele escolheu você, ele olhou para você, ele achou graça. Né? E ele colocou nas suas mãos, ele confiou a você, na realidade, o cuidado da vida do Samuel, que é uma criança linda, uma criança esperta, uma criança muito especial. Né? Nós só temos que agradecer a Deus. Marcinha, e conta um pouquinho como que é o seu desafio. Você é pastora, você também é líder regional, gente, ela é pastora, líder regional, mãe, esposa, multitarefas. Conta pra gente, como pastora, como líder regional, como que você conseguiu, como que você faz para dar conta de tudo? Trabalha fora. Por enquanto. Conta pra gente como que você faz para dar conta de tudo. Então, é desafiador, mas o Senhor tem me ensinado dia após dia. Teve um tempo que eu era muito, tipo assim, eu queria fazer tudo na igreja. Né? Eu queria dar conta de tudo. Isso, abraçar tudo, eu queria estar em todos os trabalhos, eu queria estar em tudo. E depois que eu vim para o American Park, eu entendi que eu tenho que, sim, que estar presente, mas eu tenho outros desafios também. Eu tenho que ajudar, eu tenho que guiar, eu tenho que ajudar em todos os sentidos, mas tem outras prioridades. E essa instrução pastoral é preciosíssima, viu, pastoras? Vocês não precisam, não têm a obrigação de ter que dar conta de tudo, né? Isso, não Você tem as precisamos. suas prioridades. Isso. Antes, não, eu achava que eu tinha que ser uma mulher maravilha, né? Eu tinha que conseguir fazer tudo. Hoje não, graças a Deus, eu entendi que se não der certo, tudo bem. Se eu não conseguir hoje estar em alguma coisa, tudo bem. Por quê? Com o Samuel, eu aprendi isso. Tem dias que o Samuel está muito nervoso, porque o Samuel, ele toma medicamentos. O Samuel, na escola, ele tem dificuldades, igual. Samuel, para eu ensinar a tarefa, eu tenho que sentar, desligar de tudo para eu ajudá-lo. Não tem como eu estar aqui no celular ajudando o Samuel, não. Ajude. Tem alguma escola especial? É escola particular, na rede de ensino de integração, aqui no Papelão. E aí tem a professora também que ajuda, né, a auxiliar. Então, assim, o Samuel, ele tem as dificuldades dele. Tem dia que ele tá muito nervoso. Então, assim, estuda de manhã, aí vem as terapias, vem as tarefas da escola. Tem dia que eu não consigo estar no culto. Por quê? Porque tem as tarefas, eu tenho que dar um tempinho para ele descansar. Então, assim, eu tive que aprender a me reeducar nisso. E, assim, algumas vezes eu fui até cobrada, mesmo antes de ser pastor. Antes de estar aqui, por que você não acompanha o Abel em todos os momentos, né, o pastor Abel? Porque eu tenho uma família que é você minha tem uma família que é de sua responsabilidade para cuidar. Se você não cuidar, outra pessoa não vai fazer o seu papel, né? Exatamente. Então você estipulou prioridades. Prioridades. Então, se hoje o Samuel não está legal, ele está muito nervoso, eu prefiro ficar em casa cuidando dele, acalmando ele e depois, outro dia, amanhã, depois, eu faço o que tem que ser feito. Se tiver tudo mais tranquilo, aí você está fazendo. Exatamente. Pastora Márcia, neste momento eu quero que você olhe para a nossa câmera e deixe um recado para as pastoras que também têm filhos autistas, né, que passam por esse desafio de cuidado.
também para todas as outras mães, né, que têm filhos autistas. Deixe um recado para todas essas mulheres. Certo. Eu quero deixar para vocês até um versículo que eu me apeguei, né, que é o Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor, pode acontecer o que for, que não será abalado. Os que confiam no Senhor, Ele vence. E foi assim que eu venci. É fácil? Não. E eu quero dizer para você, pastora, você mulher que tem um filho especial e que às vezes pergunta para o Senhor: por que, Senhor? Por que eu? Porque no começo eu comecei a perguntar. E o Senhor falou para mim: filha, não pergunta por quê, pergunta para quê. Pergunta pra quê? E eu entendi o pra quê que era. Por quê? Quando eu cheguei aqui na igreja de American Park, tinha 3 crianças que estavam desassistidas, que não tinha ainda nenhum apoio, então eu sabia o que fazer e eu ajudei. Hoje eles estão sendo auxiliados por médicos, estão ganhando, né? Então assim, elas não sabiam, as mães não sabiam o que fazer. Então digo para você, confia no Senhor, entrega tudo para Ele e acredita que se o Senhor te escolheu, é porque você é muito especial. Não foi por acaso. Você tem uma preciosidade. Gente, o meu Samuel, ele é tão maravilhoso, tão carinhoso. Ele fala toda hora que me ama. Ele tem um amor tão grande que é inexplicável. Então isso vem de quem? Do Senhor. Então eu deixo para você, confia no Senhor, corre atrás, faça a diferença e você vai ver o seu filho voar, assim como uma flecha nas mãos do Senhor. Uau, que lindo, Márcia, gente, eu estou emocionada. Que lindo, né? Salmos 37:5, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por nós. Porque Deus ele não perdeu o controle de nada, nada. Ele está no centro de tudo, no controle de tudo está na palma das mãos dele, não é verdade? É, Aline, eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo maravilhoso e tão rico. Você tem dimensão da riqueza do que foi falado aqui hoje. Você tem dimensão do alcance que essa entrevista vai ter na vida de tantas mães, de tantas pastoras, de tantas mulheres, né, que têm filhos autistas, que agora sim foi dado para elas ali o passo a passo do que fazer, onde procurar, como reagir, né, a um diagnóstico de um filho autista. Uma coisa muito importante que eu esqueci. Pode falar. Nunca permita que as pessoas dê um nome para o seu filho do que é, do que não é. Corre atrás e luta pelo seu filho. Porque eu ouvi muitas coisas. Seu filho não vai dar conta, seu filho não vai ser, seu filho não vai aprender na escola, o seu filho isso, aquilo. Só que o Senhor é tão maravilhoso que quando você profetiza e declara, acontece. Porque há poder nas nossas palavras. Então, profetiza sobre a vida do seu filho. Libera a bênção do Senhor sobre a vida dos seus filhos, porque o Senhor concedeu a você autoridade e poder. Ele conferiu a nós autoridade e poder. E recebereis poder quando descer do alto sobre vós o Espírito Santo de Deus. Amém? Marcinha, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe abundantemente. Amém. A sua vida, a vida do pastor Abel, a vida do Gustavo, do Samuel e da Júlia, com ricas bênçãos dos céus. Amém? Eu agradeço a todos vocês que estiveram aí. Fiquem com Deus, tudo de bom e até o próximo episódio do Fala Pastora. Tchau, tchau!